Aqui foi onde tudo começou. Aqui foi onde eu travei a maior luta com os meus fantasmas interiores. Pensei várias vezes em desistir. Eu sempre volto a esse lugar para tentar entender como foi possível sair do zero e sobreviver na odontologia. Eu não posso esquecer, eu sei que alguém vai precisar dessa informação um dia, eu preciso deixar isso muito vivo na minha memória. Eu não posso esquecer o que deu muito certo e o que quase acabou com o meu nome antes mesmo de eu tê-lo construído. Eu sei a importância de um bom conselho, justamente porque eu não tive. Pelo menos um conselho de um amigo, de um parente dentista que pudesse responder a pergunta: o que eu estou fazendo de errado? Por que demora tanto dar certo? Por que as coisas não estão indo bem? Começa a cair a noite e eu acabei de lembrar quantas delas eu passei em claro, por não conseguir pagar o aluguel em dia ou qualquer outro problema. Lembrei agora da Flávia me contando que estava grávida. Como eu queria ter aproveitado aquele momento, mas a situação só me trouxe medo. Hoje eu vejo que o medo não é um sentimento ruim. Ele é só um sentimento, como qualquer outro. E nós dentistas somos especialistas em sentimentos, em angústia, insegurança, insatisfação e até impotência. Quantas vezes você já se perguntou, será que vale mesmo a pena continuar? Acredite, vale a pena. Todos esses sentimentos só existem pela falta de preparo. E sabe por que eu acredito que você vai conseguir? Porque eu sei o caminho. E aí, turminha? Bora começar? Olá, meu nome é Hélio Venâncio. E eu sou a Flávia Venâncio. E nessa série de aulas, nós vamos te mostrar o que você precisa fazer para se tornar um ortodontista faixa preta. Um profissional que atende com segurança, que coloca a cabeça tranquila no travesseiro quando vai dormir e é referência para todos os seus pacientes. Um ortodontista que sabe onde quer chegar. Então fica com a gente, porque ao longo dessa semana nós vamos te mostrar como é possível ter um protocolo de atendimento replicável, ter resultado. Como a doutora Leidiane, que já chegou a pensar várias vezes em ligar para o paciente à noite, Flávia. Já aconteceu várias vezes ligar para o paciente à noite para vir aqui, para eu confirmar se aquele elástico que eu coloquei, se aquele planejamento que eu fiz realmente estava dando certo. E hoje eu já faço tudo com mais segurança. Planejo com firmeza, sei exatamente o que eu vou fazer e sei o que vai resultar o caso. E tem também a história da Aline Cristina, que fala que não conseguia sequer dormir. É visível a melhora. Como que eu consegui, assim, enfim, dormir. E parece que os pacientes percebem, né? Eles realmente percebem essa diferença na maneira da gente transmitir segurança para eles naquilo que a gente está falando. Inclusive, são essas histórias de sucesso que nos motivam a gente a compartilhar essa metodologia de trabalho com mais e mais pessoas. Além de professores, nós somos dentistas com muito orgulho, assim como você. A gente passa o dia aqui na clínica, 12 horas no mocho. Então tudo que nós vamos compartilhar é 100% do que vivemos e aplicamos na prática. Mas é claro, tudo baseado em ciência com suas devidas referências. É isso aí, beleza? Então vamos embora começar. Deixa eu já te dar a primeira dica, anota no seu caderninho aí. Quem quer ter resultado e trabalhar com tranquilidade e saber o que está fazendo de verdade, precisa andar com quem tem resultado. E, inclusive com quem quer chegar no lugar que você quer chegar. Então, para você ser um ortodontista faixa preta, que é como a gente chama os tops número 1 daqui, você precisa andar com quem tem o mesmo pensamento que o seu. E a gente aqui sabe que para muitos atender com tranquilidade, segurança, ter um protocolo replicável, ser valorizado e cobrar o valor que realmente merece, parece um sonho muito distante, né, Eli? Mas de uma coisa você pode ter certeza: se nós e nossos alunos conseguiram, você também consegue. Nós vimos isso acontecer com centenas de alunos nossos
que utilizam o nosso protocolo. E agora pode estar passando aí na sua cabecinha, mas como é que eu posso conseguir isso também? Que protocolo é esse? Há mais ou menos uns 20 anos atrás, nós vivemos uma verdadeira loucura durante a nossa formação e você se lembra disso. A gente viajava horas e horas, ficava em hotéis ruins, porque não tinha grana, até chegar à escola que a gente ia estudar, a faculdade, onde o professor passava ali 8 horas ensinando 10 tipos de dispositivos ou aparelhos que faziam exatamente a mesma coisa. Lembra da digitalização de molar? Sim. Jones Gig, pêndulo, A e B. A gente ia para casa com aquele monte de informação, não sabia qual momento que usar cada uma delas, que com certeza desse resultado para nós. Muita informação, e eu quero que vocês entendam isso, pode ser uma maldição. Verdade. Você pode ter certeza disso. Aí começava aquela nossa fase de testes. Foi. Né? A sofrida fase de testes. Só que acontecia, às vezes, alguns problemas durante esses testes. E não era um problema só na oclusão do paciente, mas com o dono da boca, que no auge daquele estresse até dizia para nós que estava pensando em mover um processo por conta dos erros. Mas chegou um dia em que tudo isso mudou. A gente resolveu colocar um basta nisso, né? Foi. Até porque ninguém aguenta viver com tanta pressão nos ombros assim. A gente sofre pensando que podemos estar fazendo alguma coisa injusta ou errada para os nossos pacientes o tempo todo. Tá certo. E o que a gente fez para resolver isso tudo e colocar um basta nesse sentimento horrível de ansiedade, angústia que acompanhava a gente em cada caso? Olha, eu vou te explicar agora só para te recordar. Eu sei que você sabe. Gente, foi show. Olha, a gente conseguiu separar 3 pilares fundamentais. Não importa se você está começando agora, o que importa é você aplicar esses pilares com urgência na sua clínica, já, agora, imediatamente. É o que nós fazemos aqui todos os dias. É o que a gente ensina e já ensinou para mais de 1000 alunos do curso Ortodontia Clínica Essencial. Anota aí os 3 pilares agora que eu vou te contar. O pilar número 1, você precisa ter um protocolo. É importantíssimo ter esse protocolo. O pilar número 2, esse protocolo tem que ser replicável. E o pilar número 3, você precisa ter um baixo custo operacional que vai te trazer uma alta lucratividade sem perder a qualidade do seu trabalho, porque senão você não dorme como a gente também não dorme. Deixa eu ilustrar melhor esses 3 pilares nessa aula que eu gravei exclusivamente para você. Então é isso, agora você presta atenção nessa aula porque eu fiz essa aula com muito capricho. E eu vou te ensinar um protocolo em muito pouco tempo aqui. Você vai aprender praticamente tudo sobre mordida cruzada. E vai sair daqui com um protocolo na sua mão para você executar com segurança aí no seu consultório. Existe protocolo para tudo, a gente fez protocolo para mordida aberta, para mordida profunda, para classe 2, para tudo, para classe 3, para tudo. Nós vamos abordar aqui agora a mordida cruzada dentária nesse momento da aula. Lembrando que se você não está no grupo do WhatsApp da Semana da Ortodontia Essencial, entra para o grupo do WhatsApp. Por quê? Eu vou colocar os artigos dessa aula todos lá dentro para você. Lembre-se, sempre, ninguém inventa as coisas, tá? A gente lê, estuda o que está pronto, tudo baseado em ciência, resume, organiza as ideias, diminui o tempo de aprendizado e passa para você. Então vamos lá. Tratamento da mordida cruzada dentária. Alguns autores dizem que 10% da população e 30% dos pacientes ortodônticos têm uma mordida cruzada. Então fica de olho nisso. Se 10% da população e 30% dos pacientes que estão no nosso consultório têm a mordida cruzada, você tem que ficar especialista nisso. E se você fica especialista, você consegue tratar quem as pessoas, ou a grande maioria, não consegue tratar. Vou deixar esses artigos aqui lá dentro do nosso grupo. Antes de começar qualquer conversa, eu preciso explicar para você que o diagnóstico dessas mordidas cruzadas é muito importante. A gente pode estar diante de problemas esqueléticos que têm que ser tratados como problemas esqueléticos, ou a gente pode estar diante de problemas dentoalveolares que precisam ser tratados como problemas dentoalveolares. Tem um artigo muito bacana, um artigo em português, fácil leitura, do professor Arnaud Lux, que ele mostra como é que você faz uma classificação didática das mordidas cruzadas. Como eu disse, vou deixar esse artigo lá dentro do nosso grupo do WhatsApp, tá? Veja esse caso, acho muito importante você já começar a treinar o seu olho para isso. Esse aqui é um caso para disjunção ou para expansão?
Falei, tio Hélio, como é que você sabe se esse caso é um caso de expansão ou de junção? Apenas olhando essa boca de frente. Sim, você também vai saber, eu vou te explicar agora. O que você vai observar para dizer se é um caso de expansão ou disjunção? Você vai olhar o segundo molar. Eu chamo isso de protocolo. Às vezes a gente chama de protocolo aquele ativar do aparelho. Você faz 2/4 de manhã, 2/4 à noite, ou então você usa um elástico 12 horas por dia. Não é só número o protocolo. Protocolo é tudo que você pode repetir o tempo todo no seu consultório para você ter resultado. Isso aqui é um protocolo de diagnóstico. O segundo molar do seu paciente não está cruzado? Não. Existe uma grande chance, então, de você estar diante de um caso de expansão. Apenas. É um caso simples. Agora observe os segundos molares inferiores. Veja que desse lado direito do paciente ele está de topo a topo, ele tem uma inclinação normal, que é uma inclinação lingual. Veja que desse lado esquerdo ele já está descruzado, apesar da mordida estar um pouco aberta, ele está descruzado. Então os molares inferiores têm inclinações ideais. Os segundos molares inferiores também estão com inclinações ideais, a inclinação dele é exatamente essa. Agora eu queria que você observasse esse segundo pré. Olha que a mordida cruzada ela é mais grave na região do segundo pré-molar superior, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E observe um outro detalhe importante, o primeiro pré-molar também está inclinado para lingual. Tio Hélio, isso é bom ou é ruim? Gente, isso é ótimo, isso é ótimo. Observe aqui na fotografia o meu molar, o primeiro molar inferior. Veja que ele tem uma inclinação, ele está mais verticalizado do que o segundo molar. Quando esse primeiro molar inferior está verticalizado ou então inclinado para vestibular, e os prés estão inclinados para lingual, e o segundo molar superior está verticalizado, olha, eu vou te dizer uma coisa, faz festa, isso é lindo, esse é um caso de expansão. Vou te mostrar o modelo por oclusal para você começar a enxergar melhor ainda isso que eu acabei de falar, é o mesmo modelo. Veja o segundo molar que eu comentei, que ele está levemente vestibularizado. Entenda que o segundo molar ele erupciona vestibularizado, normalmente ele não está cruzado, ele será a nossa referência de tratamento. Isso é ótimo. O nosso primeiro molar ele está levemente lingualizado em relação ao segundo e os pré-molares também. Eles têm leve inclinação paralingual. Isso também é uma coisa que eu desejo que aconteça em todos os meus casos. Outro detalhe que é bom que você observe, perceba agora com muito detalhe, uma camada grande de osso na vestibular desses dentes. Dê uma olhada aqui no arco inferior. Agora eu tenho o meu segundo molar inferior, como eu falei, que estava levemente lingualizado, e o primeiro molar vestibularizado, potencializando ou atrapalhando, corroborando com a minha mordida cruzada. Essa inclinação de dente para vestibular está errada, mas é bom porque inclinações de dentes, nós como ortodontistas, nós dominamos muito bem. Veja quando eu passo um arco, eu desenhei um fio, um arco do segundo molar, até passando na vestibular dos outros dentes, e aqui você consegue observar qual é o dente que está errado. Turminha, isso aqui engana a gente, engana o tempo todo. Por quê? Eu vou contar uma história rápida. Eu recebi um paciente adulto, 45 anos, no meu consultório. Esse paciente adulto, 45 anos, tinha uma mordida cruzada exatamente como essa que você está olhando aqui. E o irmão desse paciente morava em Brasília e é um ortodontista muito bom. E eu falei que eu ia descruzar a mordida desse paciente adulto com 45 anos apenas com a utilização dos arcos e elásticos. E o irmão desse paciente me ligou e falou, olha, cara, ele tem 45 anos, o caso é cirúrgico, você não pode fazer isso. E imediatamente eu disse para ele, sim, eu posso, talvez você não tenha observado, mas os dentes inferiores estão com inclinação vestibular, os superiores estão com inclinação lingual, de primeiro molar para frente, e o meu segundo molar, que é o meu apoio, o meu ponto de ancoragem para mudar o formato do arco, está bem posicionado. Quando eu disse isso para ele, ele falou assim, você tem toda a razão. Realmente, nós temos um problema de inclinações dentárias. Não é um problema esquelético. E isso é protocolo. Observe aqui o que vai acontecer se eu passar um fio da vestibular do meu segundo molar
Passando pela vestibular de todos os outros dentes, esses 2 dentes aqui, que é o meu primeiro molar e o segundo pré, eles irão vestibularizar. Do lado esquerdo do paciente a mesma coisa. E é óbvio, vai acontecer, tio Hélio, um efeito colateral de lingualização desse segundo molar, que eu não quero que aconteça? Sim, pode acontecer sim. Mas a gente pode lançar mão, às vezes, de uma barra transpalatina. Velho, mas eu não quero fazer barra transpalatina. Isso é coisa de velho, isso é coisa que eu não gosto mais de fazer, tal. Tá bom, eu também não gosto de fazer, tá? Não gosto. Mas é uma segurança, eu posso fazer, eu posso simplesmente colocar o separador, fazer uma moldagem com as bandas e pedir para o protético fazer e simplesmente cimentar. Ah, mas eu não quero. Tá bom, vamos fazer de um outro jeito? A gente pode pegar esse mesmo arco, esse mesmo fio e colocar esse fio expandido, como você está vendo na imagem. Se eu coloco esse fio expandido dessa forma, como você está vendo aqui, aquela força lingual no meu segundo molar, ela está sendo neutralizada pela expansão do fio. E o primeiro molar inferior está inclinado levemente para vestibular. Quando eu tenho um dente, o superior, inclinado para lingual e o inferior inclinado para vestibular, como é que eu faço para mudar essas inclinações? Eu não posso potencializar a expansão desse arco superior com elástico cruzado? Posso. Helio, qual elástico? Você pode usar um 8º médio. Não é pesado, não? Não. Quanto mais rápido você descruzar esse dente, melhor. O que você não pode é deixar ele em contato prematuro. Fica, às vezes, com muita coisa, preocupando com a força do elástico no descruzamento de um molar como esse. E esse molar fica ali 30, 60 dias batendo de topo e balançando. Isso é mais prejudicial do que se você colocar um elástico, um 8º médio, do primeiro molar superior ao inferior e descruzar isso logo, tá bom? Então, resumindo, não precisa fazer a barra transpalatina. Basta colocar o arco superior mais expandido. Tá, tio Hélio, tudo bem. O que você fez nesse caso? Agora é vida real. Perceba que eu tenho a mesma configuração, é o mesmo caso que eu mostrei nos modelos. O modelo superior e inferior, o formato atrésico. Quando nós olhamos, nós ortodontistas olhamos esse formato atrésico do arco superior, imediatamente a gente pensa em fazer uma disjunção. E é o que eu estou dizendo para vocês, eu garanto, não precisa, desde que você tenha observado os detalhes do segundo molar, das inclinações que eu acabei de dizer. E isso é uma coisa que você vai observar quando eu fizer a nossa segunda aula, falando sobre ortodontia autoligável. Não importa, inclusive, se você está usando aqui ortodontia convencional ou autoligável, o formato do fio vai mudar esse arco. E eu vou mostrar isso para você na nossa segunda aula. É importantíssimo que você não fique refém de uma ferramenta. Você é o lado mais importante desse tratamento. Você, ortodontista, é quem domina isso aqui, independente do aparelho que você estiver usando. Então aqui nós colocamos os arcos. Claro, aqui eu estou usando o bracket autoligado, mas não é o bracket autoligado que vai fazer a minha expansão. O que vai fazer a minha expansão é o fio, o arco, o formato do arco. Aqui nós já conseguimos fazer o descruzamento da mordida. Esse descruzamento da mordida foi feito sim com o formato do arco e também com o auxílio de elásticos. Aqui, só para ilustrar, nós podemos observar que essa é uma configuração onde os dentes superiores estão com inclinações linguais e os inferiores agora estão um pouquinho diferentes do que eu acabei de comentar. Lembra que no caso anterior, os meus dentes inferiores eram inclinados para vestibular? Quando eu tenho superiores inclinados para lingual e inferiores inclinados para vestibular, o caso é muito simples. Só que pode acontecer dos inferiores estarem bem posicionados. Mas, se eu ainda tenho os superiores inclinados para lingual, eu posso também utilizar o fio superior expandido e os elásticos cruzados para transformar ou para desinclinar esses molares superiores. Dessa forma que você está vendo aqui na imagem. Bom, anota no caderninho do tio Hélio aí agora, tá? Protocolo número 1 da mordida cruzada dentária. Não há necessidade de disjunção se nós pudermos inclinar dentes superiores para vestibular e inferiores para lingual. Ponto. Qual é o tratamento, tio Hélio? Mecânica com elásticos e fio superior expandido e quem sabe até um arco inferior atrésico fechado num diagrama menor.
Protocolo número 2. Continua anotando aí, porque você nunca mais vai esquecer isso. Protocolo número 2 da mordida cruzada dentária. É mais fácil tratar se os segundos molares não estiverem cruzados, podendo usar somente o arco e elásticos para descruzar os outros dentes. Então o tratamento continua sendo arcos expandidos e ou elásticos. Perfeito. Protocolo, galerinha, número 3. Esse também você não pode mais esquecer. A inclinação de dentes para vestibular descaracteriza a mordida cruzada dentária. Aqui eu quero mostrar, apesar de nós termos um arco aparentemente largo, aparentemente expandido, você olha para um modelo desse por oclusal e você não poderia dizer assim, eu tenho uma atresia maxilar. Você não consegue olhar um modelo desse, você não pode olhar um modelo desse e dizer eu tenho uma atresia maxilar. Porque você não tem uma atresia maxilar. Só que nesse caso, se você tem uma mordida cruzada, você está diante de um problema. E um problema grave. Porque você está conseguindo enxergar a face lingual ou a face palatina dos molares superiores. Inclusive de todos os molares superiores. Veja, significa que esses molares, eles estão inclinados para vestibular. O que eu quero dizer é que eles já estão compensados. E se eles já estão compensados, você não tem mais a chance de utilizar um fio expandido ou elásticos para mudar a inclinação desses dentes para vestibular, porque já estão assim. Então, o problema só será resolvido, e aqui eu estou falando do tratamento, com disjunção ou MARP ou cirurgia. Por que eu digo disjunção e ou MARP ou cirurgia? Porque depende da idade do paciente. A gente vai abordar isso aqui agora, o que é uma sutura que já está consolidada e quais são os casos que você pode tentar uma disjunção. Não vai embora, fica aí que você vai ficar surpreso ou surpresa ainda com o restante da nossa aula. Veja o que você está enxergando aqui, porque o meu papel aqui não é simplesmente mostrar, o tio Hélio sabe muito de tudo isso. Não, o meu papel é clarear o seu olho, é tirar a venda do seu olho para você poder enxergar o que está acontecendo. O que você está enxergando nos molares? Como eu disse, você enxerga a coroa, a oclusal e a face palatina. Cadê a face vestibular do dente? Eu não estou vendo, tio Hélio. É claro que você não está vendo, porque veja só, esse dente, ele está com essa inclinação, ó. Então essa aqui é a face palatina, por isso que você só enxerga a face palatina. Veja que você aqui, você não enxerga a face vestibular da minha mão. E nesse outro modelo, o que você está enxergando aqui? Olha que interessante. No segundo molar, você está enxergando a oclusal e a face palatina. Significa que ele tem uma inclinação para vestibular. Sim, ele tem uma inclinação para vestibular. Mas essa inclinação dele, como eu disse, o segundo molar superior, ele erupciona por vestibular. Graças a Deus. É assim que funciona. E quando você olha agora o primeiro molar, você vê a oclusal, você vê aqui, olha, a face vestibular e você vê aqui a face palatina. Isso é lindo. Esse aqui está um pouquinho mais inclinado para vestibular, eu vejo a face palatina, eu vejo a face oclusal e um pouquinho só da vestibular. Mas tá bom, né? Compara a diferença desse dente, não seja tão radical, não fique preso em muito detalhe, mas compare a oclusal e a face palatina desse dente com esse aqui. Quando eu digo para você não ficar preso muito em detalhe, é o seguinte: eu não estou vendo a face vestibular aqui um pouquinho, então quer dizer que está vestibularizado. Não é assim que funciona. Compara ali o segundo molar com o primeiro molar, aí você vai entender direitinho, tá? Só para deixar bem claro, para não confundir ninguém, claro. Se você está enxergando a oclusal do dente mais do que a face palatina, esse dente está verticalizado. Se você está enxergando mais a face vestibular, ele está lingualizado. Se você está enxergando mais a face palatina, ele está vestibularizado. Tratamento da mordida cruzada esquelética. Bom, então vocês entenderam como diagnosticar uma mordida cruzada que pode ser tratada apenas dentariamente. É isso. Hélio, mas é isso mesmo? É isso. Nossa, mas é muito pouco. Será que é assim mesmo? Não sou eu só que estou dizendo isso. Quem mostra isso, você viu, o professor Arnaud Lux no artigo dele. Vou deixar no nosso grupo do WhatsApp todos os artigos dessa aula. Se você não quiser acreditar em mim, acredita nos artigos, tá bom? Tratamento da mordida cruzada esquelética. Agora a gente vai deixar
a mordida cruzada dentária de um lado, porque você já sabe como tratar, não tem outra, é protocolo, é sempre assim, não muda nunca. E aí a gente vai falar agora da esquelética, que é muito importante, tem muitos detalhes aqui na mordida cruzada esquelética, que pode ser tratada com uma disjunção convencional, pode também ser tratada com uma disjunção apoiada em mini parafusos ortodônticos. Esse artigo vai lá para o grupo do WhatsApp, tá bom? Do professor Hideo Suzuki, e nós podemos tratar também a nossa mordida cruzada esquelética com expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente. A imagem, claro, do artigo do professor Marcos Salomão, também vai o artigo lá para o grupo do WhatsApp. Então o mais importante é o seguinte, Hélio, agora você me confundiu. Tio Hélio, agora você me confundiu. Tem 3 maneiras de tratar a mordida cruzada esquelética. Ou eu faço disjunção convencional, ou eu uso MARP, que está na crista da onda agora, ou eu uso disjunção cirurgicamente assistida. Que hora que eu faço uma coisa, que hora que eu faço outra. É isso que eu quero que você saia daqui sabendo hoje. Então, como escolher entre as 3 opções? Lembre-se de avaliar o periodonto do paciente. É muito importante. Eu não vou dizer para você que assim, só de avaliar o periodonto eu escolho uma opção, ou a segunda ou a terceira. Se eu escolho disjunção convencional, disjunção com MARP ou disjunção cirúrgica. Não é só isso. Porém, se você tiver um periodonto que não é um periodonto saudável, tem retrações gengivais, tem reabsorções radiculares, se você tiver algum problema, você não pode fazer a disjunção convencional. Olha na tela, observa o periodonto desse paciente. Veja que aqui nós temos retrações gengivais, um periodonto delgado. Olha o inferior como é que tá. Claro, tio Hélio, não vai mexer no inferior não, mas é uma característica, é um biotipo desse paciente. Diferentemente desse aqui. Um paciente como esse, você nunca deve fazer uma disjunção convencional. Nunca. Apoiando em dentes, nunca. Colocar uma banda aqui nesse pré-molar, fazer uma disjunção com uma retração gengival como essa, você vai causar um grande problema. Esse outro já é diferente, eu tenho bastante gengiva ceratinizada, eu não tenho retrações gengivais, eu tenho aqui uma camada grande de osso. Se eu passar o dedo aqui no fundo de vestíbulo desse paciente, passe o dedo da cervical dos molares para cima, você vai ver que existe ali um quebra-molas, existe ali uma camada de osso, um volume ósseo muito interessante, que te dá segurança para você fazer a disjunção convencional. Agora vamos lá. Eu sei que quando eu falo disso, vem alguns questionamentos muito frequentes em relação à disjunção. E se liga nessa, presta atenção. Até que idade, tio Hélio, eu posso fazer a disjunção? Me perguntam demais isso. Tá? E eu vou falar com você agora, não é do que eu penso, mas é do que está escrito e foi pesquisado. Tá legal? Veja isso. Conforme esse artigo publicado em 2001, indivíduos examinados entre 18 e 38 anos após a morte poderiam ter sido submetidos à expansão rápida da maxila com sucesso, porque menos de 5% das suturas estavam obliteradas. Então, baseado num artigo como esse, eu posso fazer expansão rápida até 38 anos. Mas calma, nós vamos fazer com mais segurança, tá bom? Mais uma premissa muito importante. Também foi observado que uma sutura radiograficamente fechada nem sempre representa o equivalente histológico. Então, se você pega aquela radiografia oclusal do seu paciente e observa uma sutura completamente fechada, imediatamente a gente vai dizer assim, eu não posso fazer uma disjunção aqui. Só que isso não representa a mesma coisa histologicamente. Não sou eu que estou dizendo, novamente, o autor do artigo. Conforme o professor Leopoldino Capellosa, nesse artigo que ele publicou também em 96, não existem parâmetros clínicos para identificar o grau de obliteração e estabelecer um percentual de sucesso. Ai, tio Hélio, se não existe um parâmetro clínico para estabelecer um percentual de sucesso, como é que eu vou saber se eu vou ter sucesso ou se eu não vou ter sucesso? Eu vou te explicar isso agora. Você vai ter que botar a mão na massa. Na disjunção, você vai ter que começar a fazer. Importante é saber que dos 18 aos 30 anos é uma tentativa. E aí você vai dizer assim, mas eu posso tentar? Na minha profissão eu posso tentar, Hélio? Eu não vou cair naquele problema, não vou caracterizar uma imperícia ou uma negligência e ter um problema com o meu cliente? Bom, você pode tentar. Sua tentativa, ela vai ser aprovada se existir uma grande possibilidade de dar certo.
sem prejuízo para o cliente. Isso significa saber o que está fazendo. Onde eu quero chegar com essa conversa? Veja só, anote aí agora o protocolo 1 da disjunção convencional. Perceberam que eu falei primeiro os protocolos do paciente que você não precisa fazer disjunção, que era o tratamento dentário. Agora eu vou falar os protocolos da disjunção convencional e depois nós vamos passar para a disjunção não convencional. Então anota, após os 18 anos... conforme alguns artigos dizem, e até os 30 anos de idade, nós podemos tentar, se o periodonto for ótimo, com bastante gengiva ceratinizada e de preferência com dentes posteriores inclinados para lingual e sem reabsorções radiculares. Isso é muito importante. Por que é importante, tio Hélio? Porque dos 18 aos 30 anos, a sua disjunção será uma tentativa. Não adianta você teimar contra isso. Então, após os 18 e até os 30 anos de idade, a gente pode até tentar, se o periodonto for ótimo, se a gente tiver bastante gengiva ceratinizada, de preferência com dentes inclinados para lingual e sem reabsorções radiculares. Perfeito. Protocolo 2 da disjunção convencional. Qual é o aparelho, tio Hélio, que eu vou utilizar? Sempre o disjuntor de IRAX. Posso utilizar o disjuntor de Haas? Não inventa. Tem 25 anos que eu faço isso todo dia. Quando eu tentei fazer com o disjuntor de Haas, o meu paciente sentiu bastante dor, começou a ter muitas lesões no palato. A gente vê em alguns artigos que tem necrose de palato e para justificar, alguns autores dizem, mas é bom que o paciente sinta porque aí não necrose. Com esse aparelho IRAX você não tem problema nenhum, desde que seja bem indicado você não tem problema nenhum, então não inventa. Então o protocolo da disjunção com o IRAX, um protocolo de disjunção convencional, nós vamos fazer 2 ativações no período da manhã, 2 quartos de volta, e 2 quartos de volta no período da noite, por 5 dias, perfazendo mais ou menos 20 ativações. Antes de completar essas 20 ativações, o nosso paciente provavelmente vai abrir um diastema entre os incisivos, que é a característica da disjunção. Se a gente conseguiu enxergar essa abertura entre os incisivos, é porque a disjunção aconteceu, graças a Deus, isso é muito bom. Agora, depois que essa disjunção aconteceu, nós vamos ativar o aparelho até o limite que a gente deseja. Tio Hélio, onde que é o limite que eu desejo? Até a cúspide palatina do molar superior tocar na cúspide vestibular do molar inferior. Tá, legal. E se a disjunção não acontecer? Porque pode não acontecer. Você pode estar tratando um paciente de 18 aos 30 anos e você está tentando disjuntar. E ela de repente pode não ter acontecido. No 5º dia que não ocorreu a disjunção, o que eu faço? Protocolo 3. Você vai fazer a transição da expansão rápida que você estava fazendo para expansão lenta. O parafuso, o seu expansor, ele vai ser desativado 8 quartos de volta, tá? Olha, 4 quartos e mais 4 quartos. 8 quartos de volta. Tudo num dia só? Não, faz em 2 dias. Faz 4 quartos de volta desativando no primeiro dia e mais 4 quartos de volta desativando no segundo dia. Tá, quem falou isso, professor? Foi você? Não, foi o artigo. E funciona porque a gente lê, aprende, executa e vê que funciona. Funciona muito bem. E aí depois que nós desativamos 8 quartos de volta, a gente espera 40 dias para voltar a uma ativação, que agora nós vamos fazer uma expansão lenta. Como que a expansão lenta é feita? Desses 18 aos 30 anos, eu vou fazer um quarto de volta, dia sim, dia não, ou até em intervalos maiores, dependendo do sintoma doloroso que o paciente estiver. E se de repente, professor, o meu paciente tiver mais de 30 anos, aí eu posso iniciar direto na expansão lenta, ou então eu vou utilizar o MARP, como eu falei, está na crista da onda. Artigos lindos do professor Suzuki, do Hideo Suzuki, também vou deixar junto para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Então depois dos 30 anos a gente começa fazendo a expansão lenta. Hélio, eu tenho medo, eu não sei fazer o mini implante, não sei fazer o MARP ainda. Estou falando da expansão lenta sem MARP por enquanto. Eu estou te dando a receita de bolo para você fazer sem o MARP. Nós estamos falando de descruzar a mordida com fios, com elástico, com disjuntor convencional e com expansão lenta. Depois, se você quiser aprender a fazer o MARP, tranquilo.
Dentro dos cursos tem tudo com detalhes. Então, o protocolo da expansão lenta, como é que você vai começar? Você vai começar fazendo 2/4 de volta no parafuso no primeiro dia e depois você vai passar a 1/4 de volta até atingir o seu objetivo, que eu já falei, cúspide palatino do molar superior tocando na cúspide vestibular do molar inferior. Quem está falando novamente, o dono do artigo. Protocolo número 5, presta atenção nisso agora. E a expansão lenta, tio Hélio? Nós estamos falando dos 18 aos 30, né? Expansão lenta. E se o paciente estiver acima de 40, a gente pode fazer a expansão lenta, 1/4 de volta a cada 3 ou 5 dias, tá? Nesse paciente acima dos 40 anos. Até agora, nós não falamos de MARP, de expansores ou disjuntores apoiados em mini parafuso. Até agora, a gente não falou de cirurgia para fazer a disjunção. E é claro, não caberia aqui, porque o nosso tempo é curto, mas existem protocolos, como eu disse, para tudo, tanto para o MARP, quanto para a cirurgia, quanto para outras maloclusões, classe 2, classe 3. Na segunda aula da Semana da Ortodontia Essencial, eu vou falar sobre protocolos de tratamento dos pacientes de classe 2, você não pode perder. E perceba que nós falamos de protocolos de tratamento sem disjunção, com disjunção convencional, inclusive no adulto, acima de 18 até 30 anos. Falamos de protocolos de disjunção, expansão lenta, acima de 30 anos e inclusive acima de 40 anos. E é claro, ainda sobre a disjunção, nós poderíamos falar sobre MARP, poderíamos falar sobre disjunção cirúrgica, mas não cabe aqui, isso teria que ser num curso mais extenso. O mais importante é que você entendeu alguns protocolos de diagnóstico e de tratamento da mordida cruzada que dá agora, hoje, imediatamente, para você tratar 90% dos seus casos de mordida cruzada. E agora presta atenção aqui. Não, em mim, todo dentista que eu conheço quer ser reconhecido pelo que faz. Ter tranquilidade, viver bem dessa especialidade, viver bem da ortodontia. Tá bom, até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Só que no mundo só existem 2 tipos de pessoas. As que dizem o que querem e as que estão dispostas a pagar o preço para chegar onde querem. E você, está disposto a pagar esse preço? Se sim, você precisa focar nesses 3 pilares e entender que só o tempo vai te dar o que você quer, né? Os ortodontistas considerados faixa preta, que nós conhecemos e que ajudamos a formar, sabem que essa tranquilidade, Flávia, vem com o tempo. Só que isso não quer dizer que você vai ter que passar 20 anos trabalhando para ter tudo isso. Nós vamos te ajudar a encurtar essa curva de aprendizado. E a gente sabe, né, Eli, de acordo com o que a gente vê aqui na clínica, 80% do que faz o seu nome crescer e ser evidência para os pacientes é entregar o melhor resultado no menor tempo possível. É tão fácil de entender isso, tão simples, que olha só a pergunta que eu vou fazer para a Flávia agora. Você ficaria 2 horas fazendo escova no seu cabelo? Ou de repente você, se tivesse uma opção de pagar muito mais caro para ficar só 10 minutinhos e ter um resultado fantástico? Nossa senhora, eu ficaria 10 minutos. Eu também acho que você ficaria. Para você entender que é isso que importa, o resultado no menor tempo vale muito dinheiro. Isso tudo se deve aos 3 pilares: protocolo, procedimentos replicáveis e baixo custo para você. Eu sei que pode parecer repetitivo, mas eu preciso que você entenda isso. É o nosso compromisso durante essa semana da Ortodontia Clínica Essencial. Agora, se você quer mesmo ser um ortodontista referência, que sabe o que está fazendo e passa confiança só de olhar, você precisa entender o que eu acho de todos os mundos. Como assim? Olha, gente, todos os mundos, é que isso papo mesmo. Estranho. Olha só, hoje eu mostrei um caso tratado com aparelho convencional. E isso é um mundo dentro do universo da ortodontia. Eu imagino aqui que está passando agora na sua cabeça assim: ai, tio Hélio, eu não tenho tempo para ficar aprendendo várias coisas. Mas calma, hoje você aprendeu uma. E como é que foi? Doeu? Demorou muito? 1 mês demorou? Não, claro que não. Foi aqui nessa aula, em pouco tempo. Tá bom, mas me responde aí, qual que é esse próximo mundo então? É o mundo dos autoligados. Nós vamos falar deles na próxima aula, no 2º episódio da Semana da Ortodontia Essencial. Você vai ver alguns protocolos de atendimento de aparelho autoligado, do planejamento à finalização.
Mas agora, para a gente fechar esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse primeiro episódio e me conta também qual é o primeiro sentimento que vem na sua mente quando imagina como vai ser a vida quando você conseguir tratar todos os seus casos com tranquilidade e excelência. Um grande abraço e até o próximo, Forte abraço né? e até o próximo episódio.